Teremos agora a apresentação institucional do Conselho Regional dos Arquitetos e Urbanistas, um de nossos apoiadores. A gente conta então agora com a presença do ilustre presidente arquiteto Sidney Menezes, para nos atualizar das ações que o CAU vem fazendo. Bom dia, colegas arquitetos, arquitetas, urbanistas, engenheiros, engenheiras, demais profissões, colegas. É um prazer estar aqui participando. Quero primeiramente aqui agradecer diretamente Renato Giro, arquiteto, urbanista, né, nosso presidente aqui da associação, conselheiro Fábio Bruno, estou vendo agora aqui conosco, conselheiro do CAU, queridos amigos, falar rapidinho, porque falar de conselho profissional é sempre um desafio, porque cá para nós, que ninguém nos ouça aqui, é muito chato, né, falar de conselho de arquitetura. Mas eu vou falar rápido, porque no Brasil nós temos essa obrigação. Toda atividade, toda profissão regulamentada no Brasil é por exigência legal que tenha um conselho profissional para acompanhar, fiscalizar, incentivar e estimular a atividade profissional. Então, repare que os conselhos eles não têm só a tarefa, vamos dizer assim, punitiva, fiscalizatória. Isso depende, é verdade, muito das gestões, né? Mas o Conselho tem uma obrigação institucional de estimular a atividade profissional. Né? Afinal de contas, se nós, arquitetos, engenheiros, né, não estimularmos a nossa atividade, quem vai estimular? Os conselhos precisam cumprir esse papel para que a sociedade entenda cada vez mais que fazer uma obra, uma reforma, um projeto, um laudo, um relatório, uma avaliação, é importante que seja realizado por um profissional devidamente habilitado, reconhecido e registrado no seu conselho profissional. E o CAU não é diferente. O CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Foi criado, portanto, já há 15 anos de criação. É um conselho recente. Devo também reconhecer aqui publicamente, Renato, alguns desencontros do Conselho. Acho que o Conselho, ao longo dos últimos anos, pecou muito na questão de aproximação aos profissionais, porque, em última análise, apesar de ser uma autarquia pública federal, os conselhos profissionais, e o CAU não é diferente, são sustentados por nós arquitetos. Tem muito arquiteto aqui no auditório, só para eu ter uma ideia. Pois é, vocês, com mais alguns, que sustentam o Conselho ao pagar anuidade, ao recolher o seu RRT. Então, o CAU, apesar disso, ele é recente, foi criado por lei em 2010, mas ele começou a funcionar de fato em 2012, portanto, 13 anos. E eu tenho, assim, um orgulho, e é orgulho mesmo, apesar de nunca mais faria de novo, de ter sido o primeiro presidente do CAU, né, quando a gente implantou o CAU em 2012. E foi um grande desafio naquela ocasião, e hoje eu reconheço que era necessário sim, porque a gente, com dois conselhos profissionais, tanto o CREA como o CAU, a gente consegue fortalecer as nossas atividades, principalmente como hoje em dia, em que temos um ambiente institucional super favorável, né? Claro que temos divergência com os nossos colegas engenheiros em algumas áreas, que a gente chama de sombreamento profissional. E nessa área de obra, área de permeabilização, não é diferente. Mas temos muitas das atividades, e reconhecemos que são atividades compartilhadas. E não é à toa, quando o Renato Giro vai lá no CAU apresentar a associação e diz: temos vários arquitetos na Associação de Engenharia de Permeabilização. Quer dizer, é uma atividade compartilhada, é uma atividade que cabe no campo do mercado para todas as profissões envolvidas. Portanto, eu já falei sobre isso, já falei da visão, dos valores, nossos objetivos. O CAU, ele existe em todos os estados brasileiros, desde a sua fundação, né? Inclusive em estados menores. O CAU do Rio de Janeiro hoje são em torno de 22, 23 mil arquitetos, bem diferente do CREA, são 120 mil profissionais. Isso aqui eu já disse também, aqui a atual gestão, os conselheiros do CAU,
A diferença também é que o CAL, a sua gestão, né, é escolhida diretamente por votação, eleito uma chapa, eleito seus dirigentes, e isso acontece a cada 3 anos. Portanto, ele é uma autarquia pública federal, mas autônoma sob o ponto de vista político, financeiro, institucional e administrativo. Quem gera o CAL são os próprios arquitetos. Quem gera o CREA são os próprios engenheiros. Quem gera a OAB são os próprios advogados e por aí vai. E não há repasse de recurso financeiro. Então, é uma autarquia pública federal, é um órgão público, mas é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não tem a ingerência, a interferência do órgão federal. Ele é, como eu disse aqui, independente. Cada vez mais estamos trabalhando nisso, né, Fábio? Para transformar o CAL como um órgão de Estado, né, de apoio aos profissionais, de apoio à sociedade, de apoio aos governos, de cobrança institucional aos governos sobre essa atividade. Isso aqui são as nossas reuniões plenárias, aqui algumas ações estratégicas que a gente tem feito. Muito nessa área, eu conversava aqui com o Gabriel. Cadê Gabriel? Está aqui Gabriel, jovem arquiteto urbanista recém-formado. Conversava muito com o Gabriel sobre essa atividade que a gente tem feito, em parceria, inclusive, com setores da engenharia, não é? Porque é bom também que se diga que a gente hoje tem uma relação institucional muito boa, mas algumas ações voltadas exclusivamente para as áreas periféricas, favelas, morros da cidade, em que a gente tem ainda ali mal resolvido. Isso é uma questão que a gente vai ficando de cabelo branco, vai ficando um pouco sem paciência, ou sem cabelo, né, Renato? Ficando sem paciência, porque é uma pauta, essa questão de urbanização, de favelas, melhoria das unidades habitacionais, infraestrutura, saneamento básico, é uma pauta que a gente discute, pelo menos no meu caso aqui, desde a faculdade. É uma pauta da década passada, do século passado. É uma pauta que a gente não consegue avançar nessa questão. Então, a gente tem feito muito esse trabalho junto às comunidades, periferias, morros da cidade, levando a mensagem do CAL, quer dizer, o CAL saindo do ambiente, né, de ar-condicionado, no centro da cidade, indo para as comunidades e dizendo para eles, olha, tem uma instituição, que é o CAL, que é parceiro de vocês. Os arquitetos, urbanistas, engenheiros são capacitados para resolver o problema da habitação no Brasil, o problema do saneamento, o problema da infraestrutura. Nós temos essa capacidade, precisamos estar aliados a essas pessoas, né, que são, entre aspas, clientes de todos nós, para resolver esses problemas que são passíveis de solução. Agora, passa por uma questão que não depende da gente, que é a questão de política pública. Não se resolvem essas questões só com uma boa arquitetura, só com urbanismo, só com engenharia. A arquitetura e o urbanismo é um direito de todos, mas para ser exercido e implementado, precisa ter política pública. E, lamentavelmente, nós não temos políticas públicas no Brasil sobre essa área de habitação, saneamento, estrutura, há muito tempo. Outro dia fiz uma palestra, me debrucei, estudei sobre isso e verifiquei, Renato, o absurdo da interrupção das políticas públicas nesse setor. Ela começa para, aí vem o governo seguinte, muda o nome, começa para. Aí vem outro governo e por aí vai. E dinheiro público investido nisso, né? Lamentavelmente associado a um prazo político eleitoral e não um prazo permanente do que precisa ser feito. E nós que somos profissionais, técnicos, que atuamos com planejamento, sabemos disso. O planejamento independe, ou deveria independer, do vontade e desejo dos governantes, dos políticos e dos gestores públicos. Aqui são parcerias que a gente tem feito, muitas delas com prefeituras do interior, mostrando para essas pessoas que estão na gestão local que arquitetura, urbanismo, engenharia, saneamento e outras atividades são imprescindíveis para melhorar a vida das pessoas e a vida das cidades. Então, os gestores públicos precisam ter, ou deveriam ter do seu lado, arquitetos, engenheiros, profissionais com essa pegada e com esse compromisso político, social da nossa atividade profissional. Aqui algumas parcerias que nós fizemos, 23 até agora, com entidades de arquitetura, com entidades da sociedade civil.
Os conselhos não podem viver no mundinho de conselho. Ficar naquele mundinho de conselho e achando que resolve todos os problemas. A vida real não é assim. A vida real tem associação de moradores, tem associação de construtores, tem o Sinduscom, tem a Firjan, tem a ADEME, né? Tem a Associação dos Engenheiros de Permeabilização. Nós fizemos outro dia, Renato teve lá um encontro de várias entidades para discutir essa questão, porque nós temos que sair dessa bolha, desse mundinho. Os colegas não gostam que eu chamo de mundinho, mas eu chamo. Eu sou independente, não tenho rabo preso, não é? Então, eles vivem num mundinho de entidades, num mundinho de conselho, num mundinho de... E é engraçado esse mundinho, porque é uma troca, não tem problema, o mundinho resolve tudo, e nesse mundinho é uma troca de afago o tempo todo. É um homenageando o outro homenageia um, é diploma para cá, é medalha para lá, e o mundo real dos profissionais está aí nos exigindo algumas providências, principalmente na questão de mercado. Os conselhos profissionais precisam atuar para abrir e garantir mercado para a atividade profissional, né? Eu não vou entrar aqui no tema da autovistoria predial, que eu acho que muita gente aqui conhece, mas é um tema que os conselhos se omitiram. E essa atividade se banalizou. Você vende laudo como vende pão. R$400, R$600, os conselhos não atuam nesse campo. É muito ruim. Bom, aqui algumas entidades, algumas parcerias, olha, já fizemos 61 parcerias até o momento, parcerias institucionais, parceria com as instituições de ensino. É fundamental, a gente tem acompanhado também, de uma certa forma negativa, o resultado hoje dos nossos profissionais. Mas é preciso que a gente atue dentro das universidades, levando a mensagem do que é um conselho profissional, o que é atividade profissional, o que é a ética profissional. No caso aqui dos colegas arquitetos, urbanistas, arquitetas, a ética profissional passa pelo cumprimento da legislação urbanística, edilícia, ambiental, normas da BNT. É inconcebível um profissional desenvolver um projeto sem levar em consideração essas premissas. E isso é ética profissional. Algumas atividades do Conselho, eu já falei sobre isso, não vou perder tempo. A questão de anuidade, esse é um documento muito importante que ainda hoje alguns colegas resistem, né? No nosso caso do CAU-RRT, no caso do CREA, o ART. Esse é um documento que ele tem uma importância muito maior, na minha opinião e experiência, para o cliente do que para os profissionais. Porque ao você emitir esse documento para o seu cliente, você está assegurando idoneidade, registro, competência, comprometimento. Então, é um documento muito importante que a gente precisa cada vez mais entender, utilizar, cobrar, usar e fornecer aos clientes. Aí tem as várias modalidades, também não vou perder tempo com isso. O acervo técnico, todos nós aqui sabemos, é fruto desse conjunto de RRT ou ART que você recolhe durante a vida profissional. E ao tempo que você quiser, aperta o botão e sai lá uma certidão de acervo técnico, que é muito importante para formar o teu currículo profissional e para as concorrências privadas e públicas. No caso das concorrências públicas, o documento obrigatório, também por questão governamental, exigência de lei, tem que ser esse que a gente chama de CAT-A, que é um documento que também fornece para o profissional todas as informações dos serviços desempenhados por ele. Aqui a atuação da fiscalização, mas eu quero destacar a principal atividade da fiscalização, pelo menos a nossa, é o combate ao exercício ilegal da profissão. O que é o exercício ilegal da profissão? Não estou me referindo à periferia, comunidade, morros, autoconstrução, ATIs, assistência técnica. Eu estou me referindo ao bacana que faz lá, que vende lá a reforma lá na Zona Sul, faz a reforma lá de Puxadinho, faz reforma de arquitetura de interiores e não é formado em arquitetura, não é formado em engenharia, às vezes não tem nem formação. Então é esse exercício profissional que a gente combate, porque isso corta e diminui profundamente
o espaço de mercado de trabalho dos profissionais. Temos feito isso muito interessante junto com o CREA, por exemplo, como eu disse, né? O CREA, a gente hoje tem uma relação. Tem as divergências, mas tem a relação e tem regras. Então, quando a gente briga com o CREA, né, o presidente do CREA, meu amigo pessoal, Miguel, quando a gente briga, a gente combina. Olha, não vale dedo no olho, não vale canelada. Agora, tem que ter franqueza. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e fundamentar as nossas posições baseadas nas nossas formações e nas grades curriculares dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, a gente tem feito com o CREA parcerias na área de fiscalização, porque eles têm uma estrutura muito maior. Então, a gente faz, junto com prefeituras do interior, já fizemos São Pedro da Aldeia, já fizemos Resende, já fizemos Barra do Piraí, estamos fazendo muito no interior, uma ação conjunta, prefeitura, CAL e CREA, combate ao exercício ilegal da profissão. E tem dado resultado bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas 78% das obras, serviços, projetos de arquitetura e de engenharia no Brasil não tem acompanhamento técnico. Isso é muito grave. Por outro lado, coloca com clareza que temos aí um mercado enorme a ser ocupado ainda. Aqui a nossa frota, as atividades de fiscalização, nas visitas. Também não vou perder tempo com os instrumentos que a gente usa de tecnologia. Código de ética, eu falei aqui rapidinho. A questão do cartão provisório de identificação profissional, isso eu sempre falo, está aqui o Gabriel, que inclusive recebeu há um mês atrás, quando eu fui à formatura lá do Fundão, 108 formando, 109 formando, e todos receberam esse cartão, que ele já sai da formatura com o diploma numa mão, o cartão na outra e já vai para o mercado, né? Parece uma coisa óbvia, mas no nosso caso, aí eu me refiro aos colegas aqui, arquitetas urbanistas, isso não rolava no CAL. O Bruno aqui é testemunha, nosso conselheiro, desde o ano passado é que nós passamos a implementar essa coisa tão óbvia, que é entregar o cartão para quem está se formando. Aqui alguns exemplos, foi feito. Aqui alguns editais que a gente lança também, porque, como eu disse para vocês, a gente apoia o incentivo da atividade profissional. Se a gente não incentivar a atividade, quem vai incentivar, né? Então, a gente incentiva através de alguns editais de premiação. Esse aqui do CAL do Interior, a gente dá um prêmio, vai sair agora, no dia do arquiteto, 15 de dezembro, nós vamos entregar os prêmios do arquiteto que se revelou com algum projeto, atividade, trabalho no interior do Estado. O outro edital é com arquitetos urbanistas da área pública, servidores públicos, não é? Que também tiveram um desempenho destacado. Prêmio da diversidade, patrocínio cultural, aperfeiçoamento profissional e a área de ATIS. Cada edital desse, em média, nós destinamos R$200 mil para ser distribuído em premiação, em classificação. Cada edital desse tem uma comissão julgadora de conselheiros, tem um grupo próprio. Eu não tenho nenhuma interferência nesse processo, por isso que nós criamos esses editais. Aqui são algumas atividades que a gente tem feito no CAL, inclusive vamos fazer, já combinei aqui com o presidente, fazer a conexão técnica para tratar da questão da impermeabilização. Vamos fazer em janeiro, viu, Fábio? Estamos acertando data. Então, todo mês, pelo menos 2, 3 palestras a gente faz dentro do CAL, para que os arquitetos urbanistas frequentem o CAL, engenheiros e engenheiras frequentem o CAL, para a gente conversar sobre assuntos de interesse de todos nós, sobre o campo profissional. Que é isso aqui, ó, conexão técnica, acabei de falar nela. Aqui é um outro que a gente faz, a gente leva sempre uma autoridade, nesse caso o secretário de Urbanismo do Rio, vai lá para a gente questionar, botar na parede, brigar, colocar as questões, trazer sugestões, propostas de uma forma mais atuante. Esse é um trabalho que eu já disse aqui, que a gente faz junto com as favelas. Esse aqui foi edição ano passado na Maré, com a minha querida Dira Paz, uma companheira atriz ativista comprometida com essa causa
da Casa Popular. Aqui é um clube de benefícios, porque o clube de benefícios, as pessoas também perguntam, né? Eu pago anuidade, pago RRT e não ganho nada de volta, o que o CAL vai me dar de volta, não é? Então nós estamos criando, já criamos, estamos ampliando o clube de benefícios com anuidade zero, com espaço para quem quiser utilizar no centro da cidade, fazer reuniões, receber cliente, reunião de trabalho, reunião de equipe, é um espaço gratuito, é só reservar. Temos consultoria jurídica, consultoria técnica para RRT, consultoria contábil, arquiteto, desculpa os engenheiros aqui, mas os arquitetos não sabem fazer contrato. É uma dificuldade os arquitetos realizarem contrato. E aí sabe o que acontece? Cai depois na comissão de ética, que o cliente vai em cima, o arquiteto não tem nada a ver com a história, mas erra na hora de fazer o contrato porque colocou algo que não deveria, ou deixou de colocar algo que deveria. Então, a gente está dando essa força para os arquitetos. Aqui temos as informações complementares e, no mais, agradecer muitíssima atenção. Desculpa se eu passei de algum tempo aqui. Obrigado.